Meu dia com Deus, 6 de fevereiro. Devocional Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola. E a mensagem do Café com Deus Pai de hoje: Luz da vida. Vamos à leitura. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías capítulo 41, versículo 10. A solidão é um sentimento que assola cada vez mais pessoas no mundo, marcado por uma profunda falta de pertencimento aos ambientes que frequentam e nos quais vivem. Aqueles que enfrentam a solidão frequentemente têm dificuldade em estabelecer laços e relacionamentos, não se identificando com a realidade que os cerca. Entre as várias causas da solidão, o isolamento acaba sendo um mal devastador. Falo com propriedade tudo isso, pois passei por longos períodos assim, vivendo em completo isolamento. Isso é algo muito nocivo, pois o sentimento que se tem é que você está aprisionado, como se estivesse trancado em uma cela emocional. Ao longo do tempo, esse isolamento gera inseguranças, medos e um vazio existencial crescente. Lembro-me vividamente desse período desafiador. Mesmo após encontrar Jesus e ser liberto, as vozes da solidão persistiram e fui sendo curado dia após dia. Agradeço a Deus diariamente pela libertação que encontrei em Jesus, o que testemunha que podemos dizer não à solidão quando vivemos para Cristo. Seja qual for sua situação atual, saiba que a solidão não está nos planos de Deus para a sua vida. Se você se sente angustiado, oprimido, desamparado com um sentimento de abandono, entenda que a solidão muitas vezes está ligada a feridas não tratadas e à ausência de amor. Mas esse não é o seu destino. Em Cristo há uma resposta para a solidão, uma jornada que nos conduz para fora desse estado de reclusão, guiada pelo amor que preenche e restaura, afasta a escuridão e nos leva à luz. Com Deus, você nunca estará só. Aqui na lateral do livro do Café com Deus Pai de hoje, a mensagem é: Jesus será a luz para os dias mais sombrios de sua vida. E a leitura bíblica para hoje é Gênesis capítulo 27. E a palavra-chave é companhia. Então nós vemos que no devocional de hoje a mensagem fala sobre solidão. Lendo mais uma vez o texto aqui bíblico do início, por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías, capítulo 41, versículo 10. A mensagem sobre solidão. A palavra-chave é, repetindo, companhia. Muitas vezes nós não conseguimos nos adaptar aos ambientes que estão à nossa volta em razão do nosso estado emocional, em razão de problemas, situações, aflições, preocupações e angústias que estão sobre a nossa vida. Então, não conseguimos nos sentir bem para compartilhar uma parte da nossa vida com as pessoas, seja do trabalho, seja da faculdade, seja da escola, seja do lugar em que residimos, em que moramos,
em razão do nosso estado emocional. Preocupar-se com o nosso estado emocional, em solucionar as questões que muitas vezes estão nos afligindo, é importante. Muitas vezes nós não sabemos por onde começar. E Jesus é a luz da vida. Se existe alguma situação que não sabemos como resolver, devemos começar por Deus. Devemos começar falando com Jesus, porque Ele traz a luz, Ele traz clareza, Ele traz iluminação, Ele traz entendimento para podermos superar as situações. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, e o próprio pastor Júnior Rostirola, que é o autor desse devocional, fala aqui, conforme a leitura que nós fizemos, que ele passou por um tempo de isolamento, que ele não sabia como resolver a situação, que ele não se sentia bem para estar com as pessoas, estabelecer os seus laços, os seus relacionamentos, mas que ele procurou em Jesus e encontrou a resposta. Mas ele não faz o detalhamento de qual foi a situação específica que ele passou. Talvez ele esteja falando a respeito da ausência do pai dele. Ele é o autor desse livro, Café com Deus Pai, porque o pai dele deixou a família quando ele tinha 13 anos. E ele conheceu Jesus mais ou menos nesse tempo e começou a estudar a Bíblia. E lendo a Bíblia, ele conheceu a Jesus e começou a fazer cartas que em 2023 levaram ele a formar esse devocional Café com Deus Pai com 365 mensagens. E em 2023 esse livro foi o mais vendido. E de lá para cá ele foi pegando as cartas que ele escreveu para formar o devocional de 2024 e agora de 2025. E o nome é Café com Deus Pai, justamente porque é um momento em que ele conversa com Deus e nessa conversa ele encontrou soluções e respostas ao longo dos dias da vida dele. O que importa, embora ele não faça o detalhamento, nós estamos aqui supondo que seja isso, porque essa história ele já contou, é uma história que é conhecida, então talvez a solidão que ele tenha passado tenha sido essa. Talvez você esteja se sentindo em solidão, mesmo sendo casado, mesmo sendo casada, porque muitas vezes parece que o seu cônjuge não escuta você, não responde às dificuldades que você está passando nesse momento. Pode ser que você esteja aí na casa dos seus pais e de repente eles não entendem você. Eles não compreendem as suas dificuldades, as suas preocupações e ninguém escuta, e então você se fechou e sente-se, mesmo estando rodeado de pessoas, como quem está só. Em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, está escrito assim: Confia ao Senhor as tuas obras. Tem outras versões que dizem: Confia ao Senhor os teus planos. Outras que dizem: Confia ao Senhor os teus projetos, e os seus pensamentos serão estabelecidos. Muitas vezes, um pensamento equivocado de que ninguém está realmente preocupado com você é o que está gerando essa solidão, essa sensação de que você está só. Muitas vezes, o amor do cônjuge, dos pais, dos filhos não é suficiente para que você se sinta amado, para que você se sinta amada, para que você se sinta em um lugar onde as pessoas de fato estão preocupados com você. Mas conversar com Deus traz clareza. Quando o pastor Júnior Rostirola, que é o autor aqui do Café com Deus Pai, escreve essa mensagem, dando esse título,
luz da vida, revelando que em Jesus você pode encontrar a luz da vida. O que ele está dizendo é que no relacionamento, no aprofundamento da sua relação com Deus, com Jesus, ele traz a paz e ele traz a clareza necessária para que você se sinta amado, para que você se sinta amada, para que essa situação de sentimento, sensação de solidão seja curada. Então, a mensagem de hoje é: não importa se você se sente como alguém que está sozinho. Por isso, esse versículo de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Vamos ler aqui novamente aqui na tela. Por isso não tema, pois eu estou com você. Nem não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se você se sente fraco, se você se sente fraca, o Senhor, o Criador, Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra, é aquele que te fortalece nesse dia. O Senhor, o Todo-Poderoso, Deus, é aquele que te ajuda. E Ele é aquele que está lhe tomando pela mão, com a mão direita, para te conduzir por um caminho certo, por um caminho vitorioso. Então, não se sinta só. Pense sobre essa questão e o Senhor está dizendo, a palavra-chave de hoje é companhia. O Senhor nunca te abandonou. No Salmo 17, no versículo 8, está escrito que foi Davi que escreveu o Salmo 17, ele fala: o Senhor é aquele que me protege, como a menina dos olhos dele. Em Isaías, capítulo 49, versículo 15, está escrito assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda a mama, mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei. E em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, está escrito assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus está com você todos os dias, em todos os momentos. Você pode estar fechado, fechada, em razão de alguma angústia, situação de preocupação, sentindo que está só. Mas Jesus está contemplando aquilo que você está passando. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei. Depois o versículo 29 fala: se vocês estão carregando um fardo muito pesado, troquem esse fardo pelo meu fardo, porque pelo meu jugo, porque o meu jugo é suave e é leve. Então, Jesus hoje está dizendo: troque a sua carga pelo fardo que Jesus está colocando em você. Ele lhe ajuda a carregar esse fardo que você tem carregado. E por fim, em João, no capítulo 16, Jesus disse que eu vos darei o Espírito Santo, e ele será o vosso consolador, e estará com vocês trazendo iluminação e luz, clareza, para que vocês saibam como chegar até Deus. Então, faça uma oração dizendo: Espírito Santo, vem sobre a minha vida, traz clareza e luz para a minha vida. Que nesse dia eu consiga enxergar, ver a luz em Jesus e que a paz que vem do Deus que me criou esteja sobre a minha vida para que eu possa resolver essa situação de isolamento e solidão. Que o Senhor esteja comigo e que eu possa entender que o Senhor está comigo aqui
nesse momento. Lá no livro dos Reis, a Bíblia conta a história de um profeta que foi cercado por, especificamente no livro de 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 16, a Bíblia conta que o profeta Eliseu estava cercado por soldados da Síria, porque o rei da Síria ficou sabendo que o profeta Eliseu entregava os recados de Deus para o rei de Israel a respeito dos posicionamentos estratégicos da Síria, e o rei de Israel sempre conseguia escapar dos ataques e das emboscadas que a Síria preparava contra Israel. Então o rei da Síria decidiu que iria capturar Eliseu para que ele não pudesse mais revelar as estratégias para o rei de Israel e ele conseguisse sucesso na sua empreitada. E quando os soldados da Síria cercaram a casa de Eliseu, a Bíblia conta em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 16, que o servo do profeta disse: Ai, meu senhor, porque nós estamos cercados por todos os lados. Estamos sós, não há quem nos ajude. E o profeta Eliseu disse em oração: Deus, abre os olhos do meu servo, para que ele veja. Então Deus abriu os olhos do servo e ele viu cavalos e homens, cavaleiros montados à volta de Eliseu, da casa dele, de fogo. Então ele disse: Meu senhor, cavaleiros de fogo à nossa volta. E o profeta Eliseu disse então: Senhor, que esses soldados sírios fiquem cegos. E eles ficaram cegos. Então o profeta Eliseu disse: Deixa eu conduzi-los pelo caminho para que vocês vão embora. E ele conduziu aqueles soldados sírios até o rei de Israel. E quando chegou ali, ele disse: Abre agora os olhos deles para que vejam. E o rei de Israel viu aqueles soldados, os soldados viram que estavam no meio do rei de Israel, e o rei de Israel perguntou ao profeta: O que faço agora? E o profeta disse: Dá de comer a eles e lhes despede. O rei de Israel deu comida para aqueles soldados e os despediu. Então foi restabelecida a paz entre a Síria e Israel naquele momento. Então, essa história dos reis, eu contei essa história justamente para lembrar que Deus está com você. E Eliseu, que era o profeta, na comunhão, no relacionamento com Deus, ele sabia disso e conseguia perceber que Deus estava com ele. Mas o servo de Eliseu não estava vendo que Deus estava com eles. E muitas vezes você pode estar pensando: eu estou só, mas o Senhor está com você. Então, que Deus abençoe a sua vida e que você lembre sempre disso. Você pode não estar vendo que o Senhor está ao seu lado com você, mas Ele está carregando você e quer ouvir a sua oração. Para encerrar, Filipenses capítulo 4, versículo 6 está escrito assim. Foi Paulo que escreveu essa carta. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Antes, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, por meio das orações e das súplicas, juntamente com a ação de graças. E o versículo 7 fala: E fazendo assim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, estará com vocês. A paz de Deus, ela excede todo entendimento. Ela ultrapassa qualquer entendimento. Quando você estiver com Jesus,
você conseguirá, mesmo nas situações mais difíceis, encontrar a paz, porque Jesus lhe dará o fardo dele, que é suave e leve, e você vencerá em nome do Senhor. Deus abençoe, ilumine a sua vida, coloque a sua petição, a sua súplica diante dele, e ele estará com você, derramando a paz que excede todo entendimento, e você poderá ver com clareza que não está só.